Você aí, desenvolvedor Flutter, você não escreve teste? Por que você não escreve teste? A partir de agora, eu vou te convencer por que escrever teste. Tudo bem? Meu nome é Paulo, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Neste canal a gente comenta um pouco sobre Flutter. E hoje eu tenho aqui eu preciso te convencer a escrever testes, tá? Vamos lá, por que é importante você escrever testes? Eu fiz algumas anotações aqui, né? E vamos entender no contexto do Flutter os testes. Por exemplo, olha aqui o primeiro, né? Eu tenho aqui umas anotações. Garantia de qualidade, né? Testes ajudam a garantir que as funcionalidades do aplicativo funcionem com mais confiança. Sabendo que se algo quebrar, os testes vão te avisar. Você vai lá escrever uma feature todinha, e aí você escreve teste daquela feature. Chega um outro desenvolvedor, ou até mesmo você no futuro, vai mexer naquela mesma feature, você roda o teste, e aí você descobre se as outras coisas que você mexeu continuam funcionando, né? Então, agora garantia de qualidade, né? Manutenção facilitada. Se você mexer, é quase no mesmo contexto ali, né? Se você, como os testes também funcionam como documentação, né? Você mantém ali uma facilidade na hora que você for mexer, você entende facilmente como funciona, e aí você pode simplesmente ir lá e arrumar o teste para quando você precisar mexer no feature, para ele passar, e aí você consegue facilitar a manutenção, né? Aumento de produtividade. Esse ponto aqui, ele é um ponto, né, que o Jacob Moura da Flutterando, ele fala sempre, né, e que eu concordo perfeitamente, porque eu há muito tempo atrás já comecei a desenvolver Flutter, e é engraçado como isso é uma verdade. Aumento de produtividade. Tem gente que acha que, vamos escrever teste, a gente vai demorar mais tempo. Negativo. Se você começar escrevendo pelo teste, você vai ganhar muita produtividade. Da mesma forma que o Jacob Moura fala, né? Você vai lá, vai escrever primeiro o teste. Você vai criar lá um arquivo, por exemplo, um arquivo novo. Você vai escrever lá teste, vai lá abrir lá no Flutter, lá dentro do arquivo main, você vai chamar a função de teste, e você vai dar o nome para o teste. Deu o nome para o teste, ou então não consegue dar um nome para o teste, já indica que você deve voltar lá no seu PO, né, no seu Product Manager lá, no seu Product Owner lá, e perguntar para ele, cara, o que exatamente que eu tenho que fazer? Se você não consegue dar um nome no teste, esse teste, por exemplo, precisa logar o usuário corretamente, né? Should log user correctly, né? Precisa logar o usuário corretamente. A partir de agora que você sabe dar um nome para o teste, muito provavelmente você já entendeu o que precisa ser feito. E o teste também ele vai cobrir os erros, né? Então tem um caminho feliz, né? Por exemplo, logar o usuário corretamente, mas o que deve acontecer quando não logar o usuário corretamente? Né? Colocou o usuário sem incorreto. A API deu erro. Travou alguma coisa. Na hora de passar os dados que veio para a API para o front ali no Flutter, não funcionou corretamente. Tudo isso deve ser pensado na hora que você vai fazer o teste, né? Por isso, o Test Driven Development, onde você, né, pelo próprio nome já fala, né? Test Driven Development, né? Desenvolvimento orientado a testes. Significa que você vai escrever o teste primeiro. Eu, geralmente, utilizo muito o Test Driven Development. Nas aplicações que eu faço, eu escrevo o teste primeiro, justamente para ter certeza de que eu entendi o que é para ser feito. Não é muito naquela questão ali, eu não penso muito no facilitar a manutenção. Tem isso também, né? Na garantia de qualidade também tem, mas é mais sobre eu entendi o que é para ser feito. Isso daqui vai funcionar exatamente da forma com que o que foi passado para mim espera acontecer. Uma outra coisa também que traz é a previsibilidade de ações do usuário. Você começa a imaginar, tá? E se o usuário de alguma forma conseguir copiar um texto de fora para dentro que excede o número de caracteres? Será que há validações para isso? Né? Será que o meu validador lá do front, lá, o meu DTO, que transfere dado, mesmo que eu não concorde, né, no caso de existir DTO, validação dentro de DTO, né, mas imagine que o meu objeto que faz validador
ele valida só ali na parte do text form field, no caso do Flutter, de que excedeu os caracteres lá de 100 ou de algum campo, por exemplo, você começa a ter um pouco de previsibilidade, né, com testes. Se você valida, cara, não deveria deixar nem tentar logar, nem passar daquele botão caso não valide. Então você começa a imaginar, tá, mas esse usuário começou a fazer um request, por exemplo, e aí ele fechou o aplicativo, e aí depois ele volta. Será que tem como você saber o que vai acontecer? Por exemplo, testes, né? Aí você começa a imaginar um monte de coisa no teste de tentar fazer a previsibilidade do uso do usuário, né, no aplicativo. No Flutter é muito mais importante você ter a certeza de que você vai prever o que vai acontecer por conta de o aplicativo talvez funcionar offline. Então, por exemplo, cara, como você tem que tentar prever o máximo o uso do usuário offline, porque vai travar, ele vai estar lá, né? No meu caso, eu já fiz aplicativo em que fazia uma sincronização, buscava algumas atividades, né, que eram para ser feitas de forma offline, e às vezes o usuário ia na fazenda, o usuário ia num sítio lá, não tinha internet, ele precisaria executar uma atividade no aplicativo em que não poderia deixar travar. E se travasse, a gente teria que entender por que travou, né, rastrear o que ele fez para travar, e o usuário pelo menos conseguir mandar um print para a gente, né? Por isso que eu sou a favor também de quando travar o aplicativo, não deixar a tela em branco, aquela tela de load infinita. Geralmente eu deixo travar, né? Não que eu queira deixar travar, mas quando trava, eu gero um estado de erro e isso vai para a tela do usuário. O usuário consegue ver o erro que aconteceu, porque senão como que ele vai me informar, né? O que aconteceu depois, né? Então, o aumento, eu sim acredito que testes aumentam muito a produtividade de um desenvolvedor Flutter, tá? E como é um pouco diferente do web, no JavaScript ali, ainda mais no JavaScript puro assim, eu acho que não, já é um pouco diferente, sabe? É bom escrever teste, mas eu acho que seja um pouco diferente, mas no caso do Flutter, eu acredito que aumenta muito a produtividade. Facilita a refatoração. Sim, isso é verdade, facilita a refatoração, porque você precisa refatorar um código, né? E na maioria das vezes para de funcionar alguma coisa. Então você já vai ter que refatorar e você já vai de novo fazer a previsibilidade do que mudou. Então a gente vai escrever testes para ter a previsibilidade do que mudou ali, e aí você facilita muito a refatoração, né? E você sabe exatamente o que parou de funcionar, caso já existam os testes, né? Cobertura de casos de uso complexos. Aqui, né? Testes permitem que você cubra cenários complexos ou difíceis de produzir manualmente. Eu falei para você, cara, talvez não seja muito fácil você fazer o aplicativo travar, você fazer aquele validador lá que na tela o cara não consegue colocar a quantidade de texto, né? Você consegue limitar com o text form field, mas e se ele conseguir, né? Então a gente acaba tentando forçar isso a acontecer, né? Então a gente escreve testes além, né, da previsibilidade ali, né, do que o usuário pode fazer. Então a gente coloca mais coisa ainda no teste, a gente coloca coisa no banco de dados. Pô, mas e aí, por exemplo, né, um banco de dados local. Tá, e agora? E se o banco de dados local, por exemplo, eu enviar uma string no lugar de um ID, ou se eu colocar um ID negativo lá, por exemplo, que em alguns bancos de dados não aceitam, né, o que deve acontecer, por exemplo, né? Até coisas meio hipotéticas assim, né, que dificilmente vai acontecer um pacote travar, por exemplo, né? A gente sabe que é um pouco difícil disso acontecer, né? Eu já vi acontecer de travar por conta de mau uso meu, não porque o pacote travou, né? Mas tem como você talvez fazer uma previsibilidade, né, nesses casos de uso mais complexos. A gente utiliza também os testes na hora que a gente vai rodar as pipelines. Então imagina que vários desenvolvedores fizeram uma feature ou features separadas, e aí a gente precisa juntar tudo isso no final e fazer o envio do aplicativo. Então o teste vai rodar uma pipeline, né? Ali seja na Azure DevOps ou ali no GitHub, vai rodar esses testes todos em conjuntos para descobrir se o que todo mundo fez está funcionando junto. Então os testes vão te ajudar a te dar aquela
segurança de que o que está indo para produção ali está funcionando corretamente, né? Tem aqui também confiança no desenvolvimento, né? Saber que seu código está coberto por teste aumenta a confiança em novas implementações. Isso daí. Então, você se sente mais seguro em saber que seu teste está funcionando. Se ele estiver passando, você fica meio despreocupado, assim, né? Pô, será que se eu mexer, será que eu tenho que ir lá, talvez, testar manualmente tudo o aplicativo de novo para saber se está funcionando? Tá? Agora eu vou dar um pouco do meu exemplo de como eu comecei a escrever teste no Flutter, né? Vou entender por você, vou explicar para vocês por que eu comecei a escrever teste. Eu não escrevia teste, não sabia nem como fazer isso, né? Chegou um momento que eu comecei a fazer um aplicativo offline para uma empresa e começou a dar um monte de problema lá para o cliente. Um monte de problema lá para o cliente. Começou a ter lentidão, começou a travar. A gente não sabia se quando o usuário colocasse tal dado, quando travava, quando colocava tal dado. Quando ele colocava uma coisa, funcionava. Quando ele colocava outra, travava. A gente não conseguia, nem o cliente sabia explicar pra gente o que ele colocou lá que fez travar. E aí eu comecei a pensar, tá, então a gente vai ter que começar a se assegurar de como que a gente vai fazer isso daqui funcionar na mão do cliente lá offline. E aí eu conversei com o líder técnico lá, o Tech Lead, falou, cara, ó, vamos tentar colocar teste e a gente vai tentar revisar regras de negócio para saber o que o usuário pode colocar e o que pode acontecer. Então a gente começou a ter a previsibilidade do que iria acontecer nesse caso. Eu não sabia escrever teste, eu não sabia usar mock. Eu tive que começar a fazer um monte de mudança no código para fazer com que o teste funcionasse. Eu não sabia, por exemplo, usar mock para que quando fosse no banco de dados, ele retornasse para mim uma data. Então, trabalhava muito em cima de data, em cima de ordem de serviço, data, tinha sincronizações, e eu me complicava muito no teste. Eu tinha que fazer refatoração para poder enviar uma data de fora, né, de fora na entrada, eu precisava enviar uma data para que ela fosse salva no banco e depois eu fizesse a verificação da data. Se a data foi salva corretamente, se ele pode fazer tal ação, se ele tem tal permissão, a partir do tempo que ele fez aquilo, né? Se ele poderia finalizar o dia da ordem de serviço, né? Já que ele iniciava o dia de serviço, ele finalizava o dia de serviço. E tinha algumas coisas como, por exemplo, existia um cálculo lá que precisava ser feito a partir do tempo trabalhado. E aí eu tinha que fazer um monte de gambiarra para fazer o teste passar. Eu não conhecia mock, infelizmente eu não tive ali conhecimento na época para conhecer o mock, para a gente poder fazer um pouco de previsibilidade, no caso de, olha, quando retornar isso daqui do banco, o que deve acontecer? Qual que é a ação que o usuário tem que tomar? Né? Eu não sabia fazer isso, eu me compliquei muito. E com isso, sabendo desse problema, eu comecei a entrar na comunidade e entender como funcionava isso. Né? E hoje, quais são os testes que eu faço? Para coisas que são um pouco mais imprevisíveis, eu faço testes unitários. Por exemplo, senha, o cara colocar uma senha lá, coisas que não são tão grandes assim, eu coloco testes unitários. Agora, por exemplo, por que eu escolho fazer testes integrados? Esse é o teste que eu mais faço, que é o integrado. Eu faço o teste integrado, né, já que nas minhas aplicações eu tenho um controller, eu tenho um use case ali, eu não uso aquele use case comum, eu sou mais uma pessoa que usa uma classe de domínio ali, que tem toda a regra de negócio implementada dentro dela, né, com injeção de dependência, inversão de controle. Então eu faço um teste integrado, como se ele fosse comunicar com a API ou com o banco de dados. Então, a partir de uma entrada ou de um evento do usuário, qual que é o estado que a minha aplicação deve gerar? Eu penso assim, né? Para mim, no Flutter, uma das coisas mais importantes é o gerenciamento de estado. Então, o estado tem que se comportar devidamente à regra de negócio. Se o estado foi gerado corretamente, significa que a minha regra de negócio está executando corretamente. Antes de escrever depois de escrever os testes, eu escrevo o caso de uso, eu escrevo o domínio da aplicação, onde contém a regra de negócio. Para mim funciona perfeitamente. Então imagine comigo, como que funciona isso, né? Como que eu penso lá na hora de escrever um teste integrado?
vou escrever um gerenciamento de estado, e aí por exemplo, de login, né? E o que esse login precisa fazer? Ele precisa gerar, geralmente vai ter quatro estados que ele precisa gerar, né? Quatro coisas que precisa acontecer. Ele vai estar carregando, vai ter a tela carregando, ele vai ter um estado de sucesso, onde o usuário colocou o usuário e senha e a API retornou um 200 lá, né, um 200, informando que ele logou corretamente, e isso vai gerar para mim um estado de sucesso, onde eu preciso logar o usuário. Né? Geralmente esse estado de sucesso será um logged in state, né, um usuário logado, né, estado de usuário logado. Vai ter um terceiro que é o caso de erro, né? Vai ter um terceiro que é o caso de erro, né? O cara colocou o usuário e senha e deu errado, ou a API travou na hora de fazer o request. A gente tem que gerar esse estado de erro. E aí, trabalhando em cima do state pattern, geralmente vai ter um estado idle, né? Que você não fez nada ainda naquele caso, né? E você tenta fazer a previsibilidade do máximo de coisas que o usuário pode fazer. Cara, ele mandou um usuário sem correto, aí a gente faz um mock informando, ó, retornou 200, me traz o usuário, token, informação do usuário, e aí eu verifico, meu estado está logado, né? Ao enviar usuários e senhas corretamente, né, no mock, quando eu enviar isso para a API, me retorne um 200. Né? A gente faz um mock ali. E a gente espera que o estado gerado seja um usuário logado. Então, o meu caso de teste de integração, ele vai em cima do controlador e a gente espera a API, a gente faz um mock, e aí a gente tenta fazer as previsibilidades ali dos casos de uso, né, de testes, né, de casos de teste, onde a gente tenta fazer a previsibilidade, né, a gente tenta prever tudo que pode dar errado ali naquele caso. Então, não precisa sair testando todas as camadas, eu não testo tudo, né. Eu já vi projetos em que você tem testes em tudo. Tem teste desde o DTO lá na hora de enviar, tem teste de validação, tem teste do controlador para ver se ele está gerando um estado corretamente. Tem teste de widget. Eu não faço teste de widget, eu não faço. Porque, pensa comigo, se você gerou o estado corretamente, você foi lá e escreveu a sua tela, é esperado com que a tela reaja ao estado. Ali, quando você usa gerenciamento de estado, é esperado com que a tela reaja ao estado. Então, se o meu estado da minha aplicação foi gerado corretamente, a minha tela reage a isso, e aí é um teste mais manual ali que você faz, né? O próprio QA, o tester pode verificar se isso está funcionando corretamente. E aí, se o meu estado foi gerado corretamente, significa que a minha regra de negócio também está funcionando corretamente. Eu espero que eu tenha convencido você de escrever testes a partir de agora, porque isso vai tirar um monte de dor de cabeça, um monte de problema na hora que você for escrever teste. Vai dar muito mais confiabilidade no seu teste. Você vai parar com aquele negócio de tipo assim, aquela loucura que às vezes o desenvolvedor pensa, né? Entreguei a feature, será que vai funcionar? Será que lá em produção vai travar? Você vai diminuir um pouco daquela ansiedade, né? E aí você também, o ponto mais importante aqui, ó, é o aumento da produtividade. Esse daqui é o ponto mais interessante, né, do aumento da produtividade, porque eu acredito que, por exemplo, se você for fazer uma feature que vai demorar um dia, 8 horas ali de serviço, né, 8 horas úteis ali de serviço, se você escrever teste, eu acredito que você diminui umas 2, 3 horas nisso daí. Na hora que você for implementar seu código, né, na hora que você escrever o TDD, escrever as classes, escrever as coisas tudo certinho, você vai passar, o teste vai rodar, não vai passar, e aí você vai lá, preciso primeiro desenvolver isso. Você vai lá, coloca lá o seu try-catch lá, né, aí você passa o teste, você cria a sua implementação, passa o teste e vamos para o próximo caso de uso. E agora, se eu enviar tal coisa, o que deve acontecer? Entendeu? E eu acredito que isso daqui faz o programador diminuir muita ansiedade também, porque ele não fica meio ali, cara, o que eu tenho que fazer mesmo? Não sei, ele pensa antes de fazer. E aí você se organiza antes de fazer. Então, a questão ali para mim de prevenção de erro, aumento de produtividade, diminui a ansiedade, diminui o tempo, né? Então, eu acredito que seja isso, tá? Você consegue entregar mais rápido com mais confiabilidade. Então é isso, espero que eu tenha convencido você a escrever teste. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.